Vamos continuar o nosso estudo em defesa da fé católica contra os argumentos e distorções. O tema do canal é esse, distorções protestantes, defesa a católica, etc, né? Ó, catolicismo versus protestantismo. Pastor Rodrigo Mocelin, que ele não mede esforço para degrinir a igreja. É só. Porque nós não podemos adorar outros deuses. Por quê? Porque eles não existem. Dá um pause aqui porque tá muito... Deixa eu ver aqui. Porque é uma mentira. Os deuses são uma invenção humana. Invenção do homem que, detestando Deus, mas não podendo existir sem um Deus, inventa um Deus, de acordo com suas paixões e concupiscências. O ídolo é uma mentira colocada no lugar de Deus. Primeiro você concebe esse ídolo no seu coração e isso pode, muitas vezes, se materializar por meio de uma imagem. Às vezes não, às vezes o ídolo só está dentro do seu coração. Isso não é materializado. Mas via de regra, é assim. Primeiro você concebe um ídolo em seu coração, você cria um Deus em seu coração, e depois isso é materializado por meio de uma imagem. Olha só, presta atenção na introdução, num argumento desse doutor. Por quê? Eles preparam, primeiro faz aquela lavagem, bate no liquidificador, faz aquela lavagem, mistura banana com abacate, abacate com maçã, maçã com... E vai fazendo aquela virado para tentar seduzir o povo. Cara, como pode pessoas protestantes dar ouvido a esse tipo de pastor? Sem contexto bíblico, porque a reforma protestante tem que seguir o contexto bíblico. Quer perseguir a igreja? Tem que usar a Bíblia. Mas não tem como, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia vem do magistério. A Bíblia defende qualquer heresia, qualquer afronta contra a igreja. Tito 9 já deixa bem claro. Nós temos que se pegar a sã doutrina da salvação, que irá combater aquele que contradiz. Tito 9, Tito 2, 1. Que igreja é essa? Colonos tentar da verdade, 1 Timóteo 3,30, aquele que vai dizer que é um ídolo. Oh, pelo amor de Deus, cara. E depois isso é materializado por meio de uma imagem. A Igreja Católica, ela é idólatra. Mais do que isso, a Igreja Católica é um ídolo. A Igreja Católica é um ídolo. Ela é uma mentira que se coloca no lugar de Jesus. Olha só. A Igreja Católica é um ídolo. A Igreja Católica é uma mentira. Olha só, ao termo que esse doutor usa. Se a Igreja Católica é um ídolo, imagina a protestante que tem mais de 60 mil pelo mundo todo. Mateus 16, 18, a Bíblia vai dizer o quê? Olha só, cara. Vamos de Bíblia. Já que você não usa Bíblia, vamos de Bíblia. Certo? Como diz o nosso saudoso, meu professor de Bíblia, Paulo Leitão. Vamos fazer aqui um estudo provando na Bíblia. Mateus 16, então, Cristo, olha só, está dizendo para São Pedro, essa teologia, como diz um comentário de um amigo aí, do irmão aí, no canal, no TikTok, né? Essas teologia, essa filosofia, ó, divulga nada, cara. O cara faz teologia, faz filosofia para pregar isso. Se estuda para pregar isso. Enquanto nós não estudamos merda nenhuma, não temos essa visão desses caras.
Porque a verdade foi revelada aos pequeninos, aos humildes, como os judeus ali se admira. Como esse cara tem estudo e não... Como esse cara tem conhecimento da Escritura e não tem estudo, João? Se você preferir, 7, 14 a 17, em Atos Apóstolos 5 ali. Atos Apóstolos 4, né? Pedro e João, homem que não tem estudo, não são instruídos. Os judeus admiravam, cara. Porque é o Espírito Santo que nos ensina o magistério. As Apóstolos 2, 42, tem uma doutrina. Ó, Mateus 16, ó. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que te falou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu, 18, eu te declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra de minha igreja. Então Cristo vai edificar sobre essa revelação uma igreja que é um ídolo. Uma igreja que vai se corromper, que a reforma protestante com Martinho Lutero é a solução. Então o Espírito Santo está tirando o soneco, a revelação do próprio Deus, a revelação do próprio Cristo é uma mentira. O pastor Mocelin está certo. Cristo é o esposo de uma igreja idólatra. Cristo é esposo de uma igreja que é um ídolo, que é uma mentira. Então, é um nível que o cara chega. Então, se toda essa revelação é a mentira, todo esse respaldo, joga a Bíblia fora, cara. Taca fogo na Escritura, porque você não acredita na Escritura. Você acredita na sua interpretação. Não da interpretação do magistério, que é a coluna sustentáculo da verdade. Efésios 3:10, divina, ou amor de fora da sabedoria será conhecido pela a igreja. Que igreja? Efésios 3:21, que seja dada a glória. Que igreja? Efésios 4:5, uma só fé, um só batismo. Romanos 8, que a fé romana será proclamada mundialmente. E Pedro 5:3 fala que a igreja ali que está em Babilônia é a escolhida. João 21:17, Pedro, apacenta a minha igreja que é um ídolo. Pedro, apacenta a minha igreja que é uma mentira. Pedro, apacenta a minha igreja que essa revelação é uma farsa, porque quem vai edificar a minha igreja, quem vai proclamar, quem vai confiar ali é o Martinho Lutero. Esquece a Bíblia. Esquece a Escritura. Vamos abraçar a fé protestante. Vamos abaixar ou deixar de acreditar na Igreja Católica e acreditar nesses pastores. Porque o Edir Macedo prega uma coisa, Rodrigo Mocelin prega outra coisa, Rafael Pablo já fala outra coisa, Lucas Manzoli já prega outra coisa. Então, a Bíblia, para que usar a Bíblia então? Se a Bíblia está dizendo aqui, ó, eu te declaro, tu és Pedro, eu sobre essa pedra e firme igreja. As portas do inferno permanecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligas na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Imagens, a Bíblia não proíbe imagens de santos, porque se você for pegar, prestar atenção, a igreja do templo do rei Salomão era um templo cheio de imagens de escultura. São ídolos. Oh, doutor, que teologia vagabunda, fundo de quintal, cara. Em vez de apontar o caminho até Deus, ela se coloca como intermediária até Deus. Jesus não é mais o caminho até Deus. A Igreja Católica é. Ela é. É um jumento que sobe na nuvem, deixa os apóstolos 2, os apóstolos que eu conheço são filhos dessa igreja, as apóstolos 2 desce o Espírito Santo, a igreja se torna pública. Qual é o único meio, o único veículo de chegar até Cristo agora? Aí está usando ali João 14:6. Fazendo doutrina em João 14:6. Mas esquece da esposa. Esquece em Lucas 10, diz, aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Cristo enviou quem? Cristo deixou quem? Seu jumento, a sua esposa. Efésios 5:25-27. Marido amava sua mulher como quis amar a igreja e se entregou por ela. Por ela. Para apresentar toda a maculada, toda a glória, sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mas santo e irrepreensível. Simples entender isso. Paulo fala em 1 Coríntios 1:10, sejam meus imitadores, como sou de Cristo, porque Paulo era membro da igreja. Olha só, Mateus 16:18. Então, e Atos Apóstolos 2, ó, tem uma doutrina, 42 e 47. Eu louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo.
E o Senhor, cadê ele? Estavam outros que estavam no caminho da salvação. Aonde vai se adorar Cristo Eucarístico? Aonde vai se adorar o Senhor? Aonde vamos dar glória? Efésios 3, 21. Seja dada glória aonde? Na igreja. Que igreja? Que é sua esposa. Que para o Mocelin é é um ídolo. É uma mentira. Tomou o lugar. Não, cara. Através da igreja. Igreja. Não igreja. Você chega até seu esposo. Você quer ir até o esposo sem passar sem a esposa? João 3, 28, 29. João se regozija com a presença da esposa e com a presença do esposo. Então, o cara tá degrinindo. Dá um pause aqui. Só um jumento que não vê que o cara tá degrinindo a esposa do Senhor. Então, por exemplo, eu sou casado. Se denigra a minha esposa, eu iria gostar? Se falar mal da minha esposa, eu iria deixar? Eu ia defender a minha esposa. Olha só, cara. É simples, pô. É simples. Olha só, Efésios 5, 25. Marido, amar a vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, ó, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhante mais santa e irrepreensível. Olha só. Os caras não querem aceitar porque a igreja é católica. O termo católico é universal, como diz Santo Inácio de Antioquia, no ano 107. Como diz Santo Irineu de Leão, como diz muitos, a patrística, os dois gloriosos apóstolos que fundaram e organizaram a igreja ali que está em Roma, onde eles foram martirizados, onde está o troféu dos vitoriosos, dos gloriosos apóstolos. Então, é uma prostituta, é uma mentira. Ponto que Paulo fala, a igreja é coluna, sustentáculo porque ela sustenta a verdade. Certo? Essa teologia fundo de quintal. Olha só, ainda mais, vamos aqui em Tito 1. Tito 1. Olha só. 9, 8, ó. 8. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, continente, ó, fielmente apegado à doutrina da fé. Atos Apóstolos 42 tem o que ali? A doutrina da fé. Que desce ali com o Paráclito, que orava junto com a cooperadora Maria. Tal como foi ensinada, para poder exaltar segundo a sã doutrina e rebater os que contradizem, ó, como vocês, ó. Tito 2:2. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Tito 3, olha só, cara. 3, 9, ó. Quanto a questão tolas, genealogia, contendas e disputa relativa à lei, foge dela, porque são inúteis. E vamos, o homem que é assim fomenta divisões. Olha só, cara, que São Paulo está falando. Olha só, Tito 2, 10 ao 11. Olha só, cara. Tá falando de você, Mocelinho. Ó, o homem que assim fomenta divisões, depois de advertido uma primeira e segunda vez, evitai-o, visto que esse tal é um perverso que persevera no seu pecado. Se contenda a si próprio. Olha só, 8. Certas é esta doutrina e quero que a ensine com constância e firmeza, para que os que embraçaram a fé em Deus se esforcem por se aperfeiçoar na prática do bem. Isso é bom e útil ao homem. Olha só,
Olha o que São Paulo está falando, cara. Se apegar na sã doutrina. Que doutrina? Que foi ensinado. Por quem? Por essas revoltas protestantes? É a doutrina de Mocelin? É a doutrina de Rodrigo Silva? É a doutrina da Universal? É a doutrina da Assembleia? É a doutrina da Internacional da Graça? É a doutrina da Mundial? É a doutrina da Igreja Apostólica do Trono de Deus? Apostólica não tem nada. É a doutrina adventista? Olha, cara. Toma vergonha na sua cara e lê Bíblia, cara. Ó, 1 Timóteo 3, tá, do 10 ao 11. 1 Timóteo 3, do 8. Ó, o 9. Quando há questões tolas, genealogia, contendas e disputa relativa à lei, ó, foge delas porque são inúteis e vãs. Esses debates que você vê aí, católico com protestante, é vão, cara. Como diz o padre Paulo Ricardo, não tem discussão, cara. Não tem acordo. Não tem acordo, cara. Ou nós defendemos a nossa igreja, ou nós entramos em acordo com o protestantismo. Apoiando. Não, cara, não tem acordo. É uma só doutrina, é uma só igreja, é um só fundamento e ponto final. Não tem acordo. Pronto, final, pô. Esse é o meu pensamento. Aí fica dando ouvido para Lucas Manzola, aí fica dando ouvido para Rodrigo Mocelin, aí fica dando ouvido para Rafael Pablo, aí fica dando ouvido para Reverendo Caio Fábio, fica dando ouvido a Reverendo Augusto Nicolé. Os caras não acreditam na igreja. O único propósito desses caras é degrenir e manchar a igreja. Simples entender isso. Como disse 2 Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente de Gálatas 7, não há dois evangelhos, é um só evangelho. E Paulo cita lá, primeiro Gálatas 1:10 ali, ele cita uma doutrina. Ó. Simples, ó. Ó, 9. Repito o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja excomungado, ó. E porventura a favor dos homens, ó. Quem quer agradar os homens, segue essas doutrinas de homens, pô. Nós não, cara. Quero que eu procuro ou de Deus, porque acaso tenho interesse em agradar os homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Ó. Simples, onde eu tava orando, cara? Simples, pô. Os caras querem discordar do nosso pontífice, do magistério, cara, é ponto final. O Marcelo proclamou, ponto final, pô. Simples, pô, não tem discussão, cara. Aqui entrar a discussão. Olha o que Pedro fala assim, ó, para onde iremos? Só o Senhor tem palavra de vida. Muitos abandonaram o Senhor Jesus Cristo, porque não aceitaram o que Cristo falou. São os católicos de hoje que não querem aceitar. Quer ser membro dessa igreja, mas não quer aceitar. Não quer seguir de acordo que foi seguido, de acordo que foi pregado. Quer dar ouvido para esses doutores aí. Que nem é da sã doutrina. Simples, pô. Simples, pô. Ou nós damos a nossa vida, a nossa dedicação, infelizmente, pô. Não 100% como os apóstolos deram, certo? Eles abandonaram tudo. Para chegar essa graça a nós. Sim, nós temos que amar a igreja, cara. A se apegar à sã doutrina, qual foi ensinado, como diz São Paulo, cara. Como eu vou me apego na sã doutrina? Estudando, meditando, catecismo, orando, estudando, cara. Como eu vou entender qual é a sã doutrina? A Bíblia diz qual é a sã doutrina. Atos Apóstolos 42, cara. Essa doutrina que é o fundamento dos apóstolos. Saiu disso para escutar Mocelin, cara. Já não é, cara. Porque eles não é fundamento dos apóstolos. Eles não são membro da igreja, pô. Você vai dar ouvido para aqueles que não é guiado pela igreja? Oh, pelo amor de Deus, né, meu irmão? A ponto que o cara falar que a igreja é um ídolo, tá difamando o próprio Cristo.
Tá degrenindo o Espírito Santo que assiste a igreja. Cuidado, é inferno, cara. Ah, não, quem assiste a igreja, como a igreja se tornou pública. Todo o projeto ali da igreja salvífico, quando desce o Espírito Santo com João Batista batiza Cristo, desce quem, cara? Então Cristo não está sozinho edificando a igreja. Os apóstolos não estão sozinhos. Cristo fundando a igreja e os apóstolos edificando a igreja. Proeza do Espírito da verdade, cara. Se você denigra a igreja a ponto de você falar que a igreja é a prostituta, é um ídolo, concordando com esses caras, cuidado, cara. Esse é o propósito do diabo. Usar esses falsos mestres para usar a sua boca para degrenir o Espírito Santo que assiste a igreja, Mateus 28, 20. Se você preferir João 15, 26, se você preferir João... Olha só, acho que é isso mesmo. João, olha só. João 16, 13, quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinar toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciar as coisas que virão. O Espírito Santo. João 16, 13, João 15, 26, quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei da parte de meu Pai, é o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Ó. Também vós darei testemunho, porque estáis comigo, desde o princípio. Ó. Olha só. Como os apóstolos estão dando testemunho. Espírito Santo. João 14. João 14. Não, João 14. 26. 15. Lá 14, 26, ó. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas essas coisas. E vos receberá tudo o que vos tenho dito. Ó. Será que o Espírito Santo vai ensinar fundar outra igreja? E contra a verdadeira igreja? Não é o Espírito Santo, cara. Paulo deixa bem claro isso aqui, no enxerga quem é cego. Segundo Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus, por inspiração de outro Espírito. Simples, ó. Salve Maria, seu servo missionário Roberto. Essa é a resposta. Não vou pegar o vídeo todo do Mocelin, porque não vale nem a pena, cara. Não vale nem a pena. Eu tenho mais o que fazer. Salve Maria.